Maravilhoso, bem-vindos, pessoal, ao próximo capítulo de Sussurros do Corpo, o Clube do Livro. Desculpa, eu estou empolgadíssima, porque basicamente Dan fez uma classe em Washington e me deixou empolgadíssima. Bem-vindos à festa, basicamente, de Sarah. Eu sou uma das suas anfitriãs, Sarah Watts, Tiffany Burns está aqui também, e o convidado de hoje é o maravilhoso Dr. Andrew Gardella. Bem-vindo, Andrew. Obrigado por participar. Obrigado por me receberem. Olá, pessoal. Então, só para dar, sabe, uma, um resumo rapidinho do histórico do Andrew. Ele é facilitador de Access, facilitador de 3Gs de corpos, ele também facilita essa coisa maravilhosa. Ele é uma das duas pessoas que facilita um negócio chamado S, que é síntese energética da encarnação estrutural, que é uma classe que trabalha com o corpo das pessoas, corpo dos cavalos, provavelmente corpos de todos os animais. Está aberto a tudo realmente? Eu brinco que trabalhamos em vacas e chamamos de S para hambúrgueres. Então, incrível. Eu acho que a minha primeira pergunta para você é: o que te atraiu para os corpos? Quando você soube que você era um sussurrador de corpos, como que essa jornada se parecia para você? Eu acho que para mim começou quando eu era um atleta, sabe? Desde o terceiro colegial até a graduação, eu fazia luta na faculdade e eu sempre tinha essas coisas. Eu estava muito doente, grande parte disso, ou eu, sabe, eu agora eu conheço muito mais com as ferramentas, eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas na época eu não diria que eu ficava ansioso, mas eu saía para lutar e eu sentia que eu não podia estar presente, sabe, todas essas coisas. O meu corpo ficava cansado, ficava exausto, mas eu treinava o tempo todo, não tinha motivo para eu estar exausto. Então eu comecei a realmente fazer coisas para tentar, pensando que era o meu corpo que era o problema. Sabe, para não ficar cansada, não ficar doente, tudo isso. E daí eu fui para a escola, faculdade, né, de quiropraxia, que ainda mais era sobre ouvir os corpos. Aí eu comecei a fazer access e realmente comecei, sabe? E para mim sempre foi aquele senso de ouvir o meu corpo e saber que ele fala e você pode escutar. Ah, legal, Sara dizia, eu adoro quantos quiropraxistas vão para Axis, sabe? O que que é isso? Que a quiropraxia meio que te leva para isso, sabe? Quiropraxia ainda é estranho, e Axis definitivamente é estranho também. Então, você está meio que predisposto a esquisitice. Se você ouve algumas coisas estranhas na faculdade de quiropraxia, você fala, ah, tanto faz. E daí, quando você chegar, que você tem coisas estranhas e já está meio que perto o suficiente, eu fico tipo, tá bom, isso é legal. Eu nunca tinha pensado assim. É como se fosse o próximo nível de esquisitice. Sim, exatamente, depois da quiropraxia. Sabe, quiropraxia fala, é o raso e axis é o alto. E foi tudo bem, vamos escalar um pouquinho mais alto, parece divertido. Isso é ótimo. Então, eu tenho mais uma pergunta, talvez podemos ter uma conversa sobre o livro. Quando você estava conversando, mencionou, olhando para sua juventude, quando você foi atleta, e obviamente é algo que o seu corpo realmente está, é a sua ferramenta para a vida diária, e você realmente, bem, eu estou supondo que a maioria dos atletas tem uma vida que gira em torno dos corpos e como seus corpos estão se sentindo. Se você se lembra daquela época, se você tivesse as ferramentas que você tem agora, quando você falou da exaustão e diferentes coisas que surgiram no seu mundo, tem alguma outras ferramentas que você automaticamente gostaria de ter disponível na época, que você usaria todos os dias? Bem, barras teria sido a número um, dizendo. E eu acho que outra teria sido apenas a quem pertencia isso, sabe? Porque eu estava na arena e o grande palco que eu estava, e eu tinha lutas estaduais e tinha 30, 40 mil pessoas assistindo e no estádio, e você fica tipo, porque tem toda essa energia passando pelo meu corpo, ou sabe, tanta conscientização que não tinha nada a ver comigo e com o meu corpo realmente, mas eu estava tentando fazer caber em algo sem nem saber o que que era, sabe? É que você está consciente, o seu corpo está consciente. E sabe, você vai estar consciente da pessoa que está competindo contra e o ponto de vista dela. Você sabe o quão
quebrado e chateado eles vão ficar se perder, todas essas diferentes coisas que eu nem sequer tinha contexto, e agora eu tô tipo, ah, sim, é óbvio, depois de usar todas essas ferramentas de Access. Sim, Sarah diz, e é quase como onde você descreve isso de uma maneira, é um sintoma de ser um sussurrador do corpo. Eu acho que muitas pessoas têm sussurros do corpo como uma capacidade inata. Geralmente isso vem muito à tona, sabe? Eu recebi uma mensagem de alguém antes de começar esse Zoom com vocês, e ela falou muito sobre como todos os problemas e tal que ela está tendo, e apenas reconhecer que são sintomas do fato de você estar muito consciente que provavelmente você tem uma capacidade gigantesca com cura dos corpos, que não é algo que nunca nos foi ensinado ou mostrado, ou até mesmo uma possibilidade para se olhar dessa maneira. É tão incrível começar a reconhecer que talvez está parecendo assim porque você está realmente consciente, você tem uma gigantesca capacidade com corpos. Sim, totalmente, Andrew, sabe, todas essas coisas, e qualquer uma dessas ferramentas mudaria completamente a minha perspectiva. E a ideia de que nem sequer era o meu corpo, sabe, era só conscientização. Porque você tenta, enquanto atleta, como você disse, você conta com seu corpo e todas essas coisas que eu estava fazendo, realmente eu passei, sabe, 3 horas por dia treinando, realmente, sabe, trabalhando com meu corpo, trabalhando com propriocepção, memória celular, praticando todas essas coisas. Então, foi uma grande parte da minha vida. E, mas isso realmente não tem nada a ver com o seu corpo. Não é que o seu corpo está doente, não é que tem um problema com o seu corpo, mas você tenta todas essas coisas para, entre aspas, consertar o seu corpo quando não há nada para consertar. É só conscientização, como você disse, é um sintoma dos sussurros do corpo, mas você não está falando, eu sou só um sussurrador de corpos. Eu estou apenas ouvindo outros corpos e não tem nada a ver com nada. Sim, Sara diz, eu me pergunto quantas pessoas lá fora desistem porque elas seguem o caminho de perseguir um esporte ou algo com seus corpos, quer sabe? Eu estava mencionando o cavalgar porque isso é uma coisa muito competitiva com muitas pessoas, muitas projeções, pontos de vista, a luta livre, o que for uma arena baseada em competição, onde o seu corpo é a ferramenta, e aí eles começam a perceber todas essas coisas, e elas ficam tipo, obviamente eu tenho que parar porque não está funcionando, sendo que agora explorar essas coisas, é por isso que eu estou tão grata, sabe? Como dissemos no começo, quão estranho o Access é esse nível da quiropraxia que não há limitação do que podemos explorar se estivermos dispostos a fazer perguntas sobre o que verdadeiramente está acontecendo. É. Então, desculpa, Tiffany, como você encontra as coisas agora? Porque você facilita classes grandes, não é? Você está com pessoas, com animais, você tem todas essas coisas acontecendo. É apenas a quem pertence isso? Tem algo específico que você é quando você percebe as energias ou seu corpo começa a captar essas coisas? Eu acho que agora, Andrew, sabe? A coisa mais estranha para mim é que uma vez que você obtém a conscientização, o reconhecimento, você pode apenas ter espaço com isso. Eu me lembro uma vez, eu estava na Costa Rica, sabe? E a gente fazia treinamento de facilitadores e outros eventos perto de um vulcão na Costa Rica. Então tínhamos uma piscina quente lá com um bar molhado e era tipo uma fonte que vinha do vulcão. Eu me lembro uma vez de ir até lá e estar na água e colocar as mãos, e de repente eu tinha o senso de que eu ia explodir, como se eu tivesse sob muita pressão, e se eu removia as mãos, eu ficava um pouquinho melhor. Mas ainda estava meio desconfortável. Se eu colocasse a minha mão, ficava realmente desconfortável. Daí eu falei, eu vou explodir, eu vou morrer, eu não posso entrar na água. Sabe, obviamente não era o fim do mundo, nem nada assim, mas eu falei, ok, eu estava tentando usar as ferramentas, ok, a quem pertence isso, o que está acontecendo, eu estava brincando com isso, eu não conseguia chegar a lugar nenhum, e eu me lembro um dia no almoço, sentei do lado do Gary e falei, você pode me ajudar com isso? Eu vou te perguntar agora, eu estou te contando a história, bem, do que suas mãos estão conscientes? E eu, tipo, da água, ele disse, e da onde a água vem? E eu, do vulcão, onde tem muita pressão e parece que vai explodir, está muito quente, tem muita pressão. Isso faz sentido porque eu tenho um senso de estar explodindo e sob tremendo calor e pressão. E eu tava, mas Gary, mas meu pé não tem isso. E ele, mas por que que você usou as mãos? E eu, tipo, bem.
Eu trabalho nas pessoas, eu toco nelas com a minha mão, elas são boas em ter um senso da energia. E ele falou: sim, você desenvolveu as suas mãos para ter o senso da energia e estar consciente da energia, diferente dos seus pés. E uma vez que eu vi isso, eu podia ir para a água e ter facilidade. Eu ainda estava consciente, eu tinha o senso da energia, mas eu não era sobrecarregado, não deixava sobrecarregado nem debilitado. E eu acho, sabe, que para sussurros do corpo, para mim, foi apenas tipo reconhecer que eu tinha essa conscientização e fica mais fácil, porque eu sei que o meu corpo está consciente das coisas e eu posso trabalhar muito mais rapidamente isso e muito mais fácil do que, sabe, do que antes, quando eu não tinha essas ferramentas ou eu não tinha a experiência e a conscientização de, ah, meu corpo está apenas consciente das coisas, ok. Tiffany, você tem uma pergunta? Ah, e é engraçado porque o Andrew respondeu minha pergunta. Eu realmente estava apenas curiosa para saber, sabe, como apresentar essas ferramentas mudou as coisas para você como curador e trabalhando com outros corpos. Eu acho, diz Andrew, sabe, muitas dessas coisas é que e não é que você é ensinado como um trabalhador de corpos, se você quiser dizer curador ou como médico, qualquer pessoa que trabalha em outra pessoa, que tem coisas no corpo, ou coisas na sua vida que gostaria de mudar, ninguém te ensina. Você acha que só vai ser estar cognitivamente consciente, ah, vou anotar, está com dor nas costas, blá blá blá, dói quando você dobra, etc. Isso não é consciente energeticamente. Você vai estar consciente energeticamente como um sussurrador de corpos sobre essas coisas. E às vezes não cabe cognitivamente no seu cérebro. É toda essa energia que eu ficava consciente e, sabe, às vezes o meu corpo ficava consciente e eu não faria isso necessariamente. E é tremendamente útil porque eu tenho um senso direto, mas ao mesmo tempo eu levei um tempo para realmente usar as ferramentas, fazer essas perguntas e reconhecer que eu tinha essa habilidade e essa capacidade, porque aquilo que eu me dei conta, sabe? E eu adoro Access. Você não pode fazer uma capacidade ou uma conscientização e ir embora. Tá ali, é o que você é. A única coisa que você pode fazer é trabalhar com isso, reconhecer e, sabe, melhorar isso e ter mais facilidade. E uma vez que eu comecei a olhar e não tentar fazer isso embora ou diminuir, achando que era uma doença ou um problema, ficou muito mais fácil. Porque, na verdade, em primeiro lugar, eu estava reconhecendo o que é e o que estava ocorrendo. Sabe, quando você reconhece o que é, quando você reconhece o que é leve, tudo pode mudar. Mas também de uma maneira construtiva, olhando para, ok, eu tenho essas ferramentas, como eu posso brincar com elas, como eu posso expandir, o que está acontecendo? E começou a captar todas as peças que estavam presas juntas, o que não eram verdadeiras, o que era mentira, e me deu muito mais clareza e tornou muito mais fácil trabalhar em pessoas, porque eu não pensava que era eu com a dor quando eu trabalhava alguém que tinha exatamente aquilo acontecendo. Sim. Vai em frente. Foi muito legal olhar para essa parte do livro também, de Stephanie, sabe? Porque ouvindo do seu caminho, da sua jornada como sussurrador de corpos, alguém que sempre se interessou por corpos de diferentes maneiras, sabe? Eu encontrei muitas pessoas que não especificamente, sabe? Elas não são treinadas, não trabalham com corpos nem nada, mas elas são sussurradores e elas têm todas essas conscientizações. Mas o que acontece para muitas delas, como você está dizendo, Sara, com a pessoa que te mandou mensagem hoje, é que elas acham que tem problemas apenas. E os corpos têm problemas. E com frequência elas têm todas as coisas que pensam que precisam ser consertadas, que ninguém pode consertar, porque na verdade não é delas. Elas estão conscientes de tanta coisa, sabe? E é um presente tão grande nesse livro, nessas ferramentas, que é convidar as pessoas que não necessariamente estão no caminho de ser um curador ou trabalhar com corpos e dizer, ah, eu e meu corpo temos essas capacidades, e como ele disse, se você tem uma capacidade, você não pode se livrar dela e reconhecer e começar a encontrar maneiras de usá-las e ficar consciente delas, vai trabalhar muito melhor, funcionar muito melhor para você, sabe? Do que seguir continuamente por esse caminho de tem algo de errado comigo e com o meu corpo, e ninguém pode consertar. Definitivamente, Andrew diz. E outra coisa ótima também, quanto mais eu trabalho com as ferramentas de Access para ter clareza dessas coisas, mais fácil se torna trabalhar com as pessoas e trabalhar nas pessoas, sabe? Eu posso passar, às vezes eu faço sessões o dia inteiro
E eu posso fazer 5, 6, 8 sessões, que são 8 horas trabalhando as pessoas, às vezes, e eu não estou cansado, meu corpo não está exausto, eu não sinto que eu fui, sabe, aglutinado com a energia das pessoas e tudo que elas dizem, e é apenas mais fácil, que é tão diferente, sabe, é como respirar, é tão diferente do que quando eu comecei, e eu não teria tido a força ou a resistência, e eu acharia que eu teria que trabalhar duro para fazer isso. Todas essas ferramentas mudaram tanto o que eu tenho nesse. É maravilhoso, porque eu sei que quando eu comecei, eu sempre me sentia estranho depois de trabalhar em alguém. E, bem, não estranho, quando alguém tinha coisas estranhas acontecendo com o corpo estava tendo conscientização, que eles estavam reconhecendo, eu sempre ficava estranho, estagnado, sabe? Basicamente me dava um branco e ah, eu não quero. Bom, eu meio que me retirava sem saber o que estava acontecendo de alguma maneira depois de trabalhar nelas. E eu levei um tempo para sair disso, encontrar meu caminho de volta, sabe? Para estar presente. E eu não dei uma olhada nesse capítulo antes da chamada, talvez você pudesse falar um pouquinho. Esse é o aspecto do caos na cura? O que é cura a partir do caos para você? Andrew diz, eu acho que é parte disso. E todas as vezes que olhamos para caos como bagunça, como tumulto, está em várias coisas, sabe? Tem caos que é a energia generativa e criativa, e você tem bagunça que é destruição. E temos ordem. A gente acha, às vezes, que a cura deveria ser ordenada, ou pensamos que a natureza deveria ser ordenada. Mas a verdadeira cura, a verdadeira mudança requer um ponto de vista totalmente diferente. Sabe, na ordem, tudo que você tem, tudo que você conhece, nada fora do que você conhece. Sabe, é tudo ordem, você tem tudo nas caixas, todas as coisas legais. Caos é aquilo que é verdadeiramente criativo, é o desconhecido, sabe? Essas são as coisas que você tem que acrescentar à sua vida, deixar evoluir para expandir e criar uma mudança. Então, sabe, com esse capítulo falando de como o caos, na verdade, é cura, porque o elemento da cura é uma mudança ou é abraçar algo novo? E tem um pouco de caos. Por quê? Porque é algo que você não conhece. Não é uma fundação estável, mas muitas vezes nós pensamos, sabe, que cura, é estabilidade, mas na verdade não é necessariamente, não é ordem, é uma mudança. É instável. Por quê? Porque seu corpo está mudando para ter acolher um novo alimento. Se você olhar para o corpo como ele se cura naturalmente, bem, na maioria das vezes as pessoas olham, sabe, uma febre é caos, está induzindo caos para eliminar algo, para mudar algo, e você não torna as coisas mais ordenadas, é caótico dessa maneira de falar da mudança. Você está com o microfone fechado, Sara. Sim, eu respirei, porque, tipo, o meu corpo basicamente está tão grato por essa conversa. Sim, realmente, essa outra maneira de olhar para o que é ter um corpo, o que é ser capaz e estar disposto a curar outros corpos, e como tudo que nos foi ensinado sobre esse assunto, na verdade, provavelmente é a coisa mais longe da verdade. Então, porque você sabe, você está falando muito sobre energia e mudança e coisas assim. E quando alguém te procura com sintoma de algo, sabe, você vai no médico e diz: Ah, eu tô com uma febre, vamos usar isso, por exemplo. E o médico pode te tratar para aquele sintoma que está aparecendo. Você pode falar um pouquinho sobre quando algo é apresentado no corpo dessa maneira? Como você aborda? O que você olha para mudar algo numa pessoa que está te dizendo: Eu tenho um ombro dolorido, você pode consertar? Meu pé dói, você pode me ajudar? Esse tipo de coisa. Eu acho isso muito engraçado, porque eu voltei para onde eu cresci, eu visitei, sabe, o quiroprata que recomendava na faculdade, nós trocamos sessão, e eu não fiz nada de access nele, e ele falou, o que está acontecendo? E blá, 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 os sintomas do corpo dele, basicamente. E eu falei, ok, legal, e eu comecei a colocar as mãos e perguntar para o corpo o que ele requeria, notando se
ia mudar isso. E eu trabalhei dessa maneira, e eu estava tipo, ah, que legal, porque eu não estava realmente pensando que eu precisava fazer isso, eu estava perguntando para o corpo o que ele estava disposto a receber e mudar isso. Então, a gente às vezes quer deixar tão complicado, mas e se os sintomas do corpo fossem apenas, sabe, essas áreas que o corpo está pedindo algum tipo de apoio, algum tipo de mudança, mas não é algo que importa, ou não é algo significante, não é algo que não pode mudar rapidamente, porque eu trabalhei nele por 15 minutos e eu notei que a postura dele começou a mudar, os músculos que estavam tensos começaram a relaxar, e você sabe, a partir de um senso energético, de repente onde o corpo dele estava estagnado, começou a mover novamente. Eu acho que é outra coisa que nós falamos quando falamos de causa e ordem, como causa é cura, causa é movimento e o seu corpo quer se mover. Tudo quer estar em movimento e muitas vezes, quando temos dificuldade com as coisas, tentamos controlar as coisas, queremos ordená-las, queremos nos apegar a ela, queremos inibir aquele movimento. E você sabe, mesmo se você for para os estudos científicos e tal, só para corpos de modo geral, eles falam como quão benéfico o movimento é para um corpo, quer seja exercício ou qualquer tipo, sabe, de alongamento, qualquer coisa. Por quê? Bem, porque movimento induz mudança e possibilidades. E isso pode ser energético também, que é o que eu meio que olho quando trabalho nas pessoas. Bem, ok, onde eu posso tocar, sabe, que vai induzir movimento, ou, sabe, convida o corpo para mover novamente, onde elas podem ter estado estagnadas. Uau, eu adoro essa energia, o movimento da energia, sabe, de Sara, porque estive envolvida em participar de várias classes diferentes de axas baseadas em trabalho energético, e quando você tem esse movimento, realmente é o que fazemos com as sessões energéticas, como sessões de SOP e etc. É realmente sobre criar essa mudança através do movimento da energia, o que é muito, muito legal. E você sabe, como você mencionou, com o seu colega ou amigo quiropata, você tocou, abordou o corpo dele a partir da pergunta, não é como se ele tivesse falado, tá, eu vou consertar isso. Ele te contou algo e você disse, ah, tá bom, eu vou olhar para o seu corpo, eu vou fazer perguntas para o seu corpo, ao invés de tentar consertá-lo, resolver um problema. E eu acho que isso é uma imensa chave também com o que temos com nossos corpos e quando estamos trabalhando com outras pessoas, é permanecer na pergunta e não ir para a conclusão das coisas. Sim, eu acho que você bateu no acertou o prego. E não é muito sobre a minha perspectiva, o quanto ela mudou, eu vejo que o quanto as coisas começaram a mudar depois que eu fiz classe de Axis, e eu, que meu ponto de vista, cria minha realidade, dizendo, se eu estou olhando para o corpo e eu compro o ponto de vista da pessoa que ela tem um ombro ruim, ou como pode ser qualquer outra coisa além de um ponto ruim, o ponto de vista dela é esse que é um ombro ruim, meu ponto de vista é que é um ombro ruim, a gente não está convidando nenhuma mudança, mas se eu falar, ok, eles estão dizendo que tem um ombro ruim, eu, ok, corpo, quem está com o ombro ruim? O corpo diz, ok, o que está acontecendo? E você sabe, tem uma conscientização energética, ou algo está preso, algum está movendo, eles estão tendo uma conscientização, ou ele está acumulando a possibilidade, ou tem dificuldade com algum fardo, qualquer coisa energética que está ali. Ok, é uma energia que então podemos. Que movimento pode haver aí? Que energia eu posso ser que convidaria espaço, mudança, ou o que for? Muitas vezes. Sabe, eu aprendi que as pessoas me deram sintomas delas, mas eu olho para, ok, qual é a energia, na verdade, por trás disso? E você pode mudar isso, e, sabe, essa realidade inventada do que você acha que está acontecendo com o corpo, muitas vezes. Você tem que perguntar para o corpo o que está acontecendo mesmo. Isso é maravilhoso, porque até meu corpo está mudando tanto com essa conversa e trazendo conscientizações para diferentes coisas. E eu só quero trazer mais uma única pergunta, porque obviamente você trabalha com cavalos e corpos de animais, e sabe, falando disso também, porque as pessoas usam palavras para concluir coisas e contar coisas e, sabe, trazer uma visão muito estreita das coisas. Quão diferente é quando você pode trabalhar com um cavalo? Vamos usar cavalos, por exemplo, que obviamente você não pode te dizer o que está acontecendo. É, é uma realidade totalmente diferente, dizendo. E um negócio para mim, o que realmente me ajuda, sabe, como sussurrador de corpos, ou trabalhador com corpos, na verdade foi trabalhar com cavalos, porque eles não se comunicam da mesma maneira, mas eles verdadeiramente se comunicam e, sabe, eles também não escondem as coisas com os corpos, eles não têm uma mente, sabe, um componente psicossomático de trabalhar nas pessoas, você não tem que lidar com nenhuma parte psicossomática com os cavalos. Mesmo se eles estiverem morrendo, os cavalos não estão tristes, chateados, nem preocupados como a família vai lidar, sabe? Não tem.
componente emocional psicossomático nos animais. E então, realmente é interessante, porque, sabe, eu me lembro, eu fui para uma primeira classe de cavalo, e que era facilitada por Suzy Goddes, ok, pergunta para o corpo onde eles gostariam que encosta a sua mão, e eles vão te mostrar. E eu falei, tá bom, onde você gostaria da minha mão? E meu cabelo fez, o cavalo fez, você quer que eu trabalhe no seu ombro? Ele fez sim. Aí eu ficava tipo, isso não, não. Será que alguém viu? Não. E eu pensei na minha cabeça, energeticamente. Eu falei, não, não pode ser. Aí eu fui colocar minhas mãos no ombro e, de repente, o cavalo começou a relaxar mais. E eu notei que o corpo dele relaxou, sabe? Eu notei tantas coisas que eu desenvolvi habilidades para notar, apenas trabalhando em corpos e obtendo feedback do corpo. E eu falei, uau, isso foi muito legal. E a facilidade em trabalhar num cavalo, porque foi tipo, sim, era isso que eu queria, ok, legal. Ou quando eu trabalho nas pessoas, às vezes eu posso estar consciente do que o corpo quer, mas as pessoas, sabe, não estão. É um nível diferente, porque você tem o que a pessoa na cabeça pensa que ela quer, ou que o corpo quer, e não necessariamente elas estão na mesma página. E os cavalos e os animais, de modo geral, não tem tipo, eu quero melhorar, mas eu não quero melhorar, pois isso me dá atenção para as pessoas. Então, meio que preciso disso. E eu quero me certificar que eu estou fazendo coisas porque eu gostaria de melhorar, mas eu não tenho certeza se eu posso melhorar. E com os cavalos, eles não têm isso. Sabe, eles têm que melhorar ou morrer. Vamos consertar isso, não eu morro, tá tudo bem. Ou eu vou ficar bem e vou comer feno, tá tudo bem. Eu adorei isso, Jussara. Eu adorei como você disse, isso te ajudou a aumentar suas habilidades de trabalhar com as pessoas, porque eu tenho muito isso com cavalos também. Tem um silêncio e uma quietude. Quando você está perto deles, você tem que ouvir o silêncio para ouvir o que tem a dizer, que me ajudou imensamente com as pessoas também. Obrigado por essa conversa, tem sido verdadeiramente útil e alegre. Tiffany, tem alguma coisa que você gostaria de tirar desse homem antes de deixá-lo ir? Bem, o que eu acho realmente é que você parece ter tanta facilidade, eu posso dizer, uau, isso é fácil, cura é fácil. E você estava falando de psicossomático e como eles param de curar e tudo isso, e eu adoro a facilidade que você tem com tudo isso e a facilidade que você tem fazendo perguntas também, e como isso parece uma grande parte do que permite a mudança nos corpos ser fácil, é essa facilidade de fazer perguntas e essa facilidade de receber os sussurros e a informação que vem dessas perguntas também. Sim, eu só queria dizer obrigada por você e a maneira que você traz as coisas. É um presente tão grande, tem sido ótimo ter você aqui. Sim, diz Andrew, eu acho que outra coisa para mim que ajudou muito, sabe, com sussurros do corpo, você está sussurrando, ou seja, você está conversando, você está ouvindo. Muitas vezes a gente fica tão focado na cura, e para mim eu sei que é um efeito colateral de se tornar mais consciente, mais ciente, e eu estou apenas olhando para contribuir conscientização para a pessoa, para o corpo, e não necessariamente sabe o que elas fazem com essa conscientização. Será que elas querem receber essa conscientização? Isso não é minha escolha necessariamente. Então, muitas vezes, sabe, a gente fica tão preso achando que as pessoas têm que melhorar, achando que esse é o nosso trabalho, mas realmente não é. É a escolha deles, e no final das contas, eles estão dispostos a receber, em qualquer grau que eles estão dispostos a receber, também não é algo, sabe, que eu ficava preso nisso, e agora eu realmente tenho muito mais facilidade apenas em, ok, esse não é o meu trabalho, esse não é a minha responsabilidade, eu não posso forçar alguém a melhorar, a mudar, nem nada. Eu posso apenas apresentar as possibilidades, eu posso deixar as possibilidades mais fáceis de serem escolhidas, mas no final das contas, se eles não quiserem atravessar a porta, isso está totalmente rotulado e disponível, sabe? Então, hum, tá bom, se divirta. Isso é gigantesco de Stephanie, e eu acho que muitas pessoas provavelmente começou a brincar com essas coisas, brincar com trabalhar com corpos também, e faz o resultado de outra pessoa um indício tão grande de como eles são bons, como um trabalhador de corpo ou curador, e eu acho que isso para muitas pessoas, sabe? Se as pessoas não estão mudando, então eu não sou bom no que eu estou fazendo, obviamente. E não é como você aborda isso, e é um presente tão grande ouvir isso. Aham, maravilhoso.
Sim, Sara diz, e mesmo quando você estava falando, a conscientização que as pessoas estão dispostas a assumir o que você disse, ei, eu sou um suturador de corpos, eu sou um curador, ou como quer que se pareça, o que quer que isso seja, você literalmente pode andar pela terra sendo isso, você não necessariamente tem que escolher como uma carreira ou oferecer como escolha para as pessoas, mas se torna essa coisa onde você anda pelo planeta como esse convite para os corpos ao seu redor. Se eles decidirem escolher você, não é responsável, sabe? E você está nesse espaço de aparecer, ser você e oferecer um nível de possibilidade, diferença, mudança, cura, todas essas coisas para todos, a cada momento, o que de longe é o mundo que eu desejo viver. E eu sou muito grata por pessoas como você estão aqui, e nós temos essas ferramentas, esse livro maravilhoso para brincar. Então, muito obrigada, isso é realmente muito legal. Obrigado por me receber, foi ótimo. Legal, bem, é isso, 30 minutos, como eu disse, boom, feito. Obrigada, Andrew. Obrigada, Tiffany. Eu acho que voltaremos amanhã em algum horário. Vamos postar. Você vai encontrar no Kajabi. Teremos outro convidado especial. Eu não lembro quem é. É Gary? Amanhã é Gary? Oh, é só o Gary Douglas. Ah, eu acho que ele vai ser uma hora antes de mim. Algumas horas antes. Sim, algumas horas mais cedo. Tipo, eu estou quase tão empolgada em recebê-lo por quanto eu estou em te receber. Ah, muito obrigado, Andrew diz. Obrigada, pessoal. Obrigada, Andrew. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal.